Shalom. Quando nós olhamos para a vida de Abraão como um todo, nós vemos que ele era um homem comum. Em muitos momentos ele não entendeu o que Deus estava falando, e muitas vezes ele fez o que Deus não pediu, deixou de fazer o que Deus pediu. Vemos muitas coisas boas e muitas coisas ruins acontecendo na vida de Abraão. Por exemplo, Deus chega para ele e chama: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão aceita a promessa. E a primeira coisa que ele faz depois, quando está caminhando com Deus, é edificar um altar e ele invoca o nome do Senhor. No entanto, logo em seguida, por causa da fome que veio sobre aquela região, ao invés dele permanecer em Canaã, que era a terra da promessa, ele vai para o Egito. E Deus não mandou ele para lá. No Egito, ele teve medo de ser morto pelos homens daquela cidade, mentiu dizendo que Sara era sua irmã, colocou em risco a vida da sua própria esposa. Depois ele volta do Egito para Canaã outra vez. Ali Deus reafirma a promessa para Abraão de lhe dar uma descendência. Aí Abraão vai para Hebrom, ali ele edifica um altar, ali ele invoca o nome do Senhor. Depois Ló, o seu sobrinho, é levado prisioneiro por alguns reis inimigos que guerrearam ali, e Ló foi levado prisioneiro. Abraão tem que ir lá, pega os seus homens, guerreia, vence. O rei e sacerdote Melquisedeque se encontra com Abraão, abençoa a vida de Abraão. Abraão, ele não conseguindo se conter na sua ansiedade a respeito das promessas de Deus, resolve ter um filho com a sua serva Agar. Ou seja, a gente vê coisas boas e coisas ruins acontecendo. Por quê? Porque Abraão era alguém comum, ele era humano, ele não era sobre-humano, ele não era um super-homem, ele era humano como eu e você. Em Romanos capítulo 4, verso 13, a gente lê assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então, não foi porque Abraão era bom que ele foi aceito e justificado por Deus. O que nós vemos, na verdade, na caminhada de Abraão com Deus, é que o coração dele era inclinado para Deus. Ele inclinava o seu coração para o Senhor e buscava a presença de Deus constantemente. Eu não estou dizendo assim: viva a sua vida de qualquer jeito, faça as coisas erradas que você quiser, porque é tudo pela graça. Você não precisa ler a Bíblia, você não precisa ir na igreja, você não precisa orar. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que o que tornou Abraão aceitável a Deus foi o exercício da fé. E o exercício da fé por Abraão fazia ele buscar Deus constantemente. Como pessoa fraca, muitas vezes fez o que não devia, caiu, falhou, mas ele voltava para Deus e novamente erguia um altar ao Senhor, invocava o nome do Senhor, adorava ao Senhor, ou seja, ele não ficava no pecado, ele se voltava para Deus, porque ele sabia que seu bem maior era o relacionamento com Deus. E é assim que nós precisamos fazer também. Quando nós percebemos que por causa da nossa fraqueza nós tropeçamos, caímos, falhamos com Deus, precisamos nos voltar outra vez, erguer um altar, não com animais, Jesus já morreu por nós, mas erguemos um altar de adoração, buscarmos a presença do Senhor e sabermos que esse exercício de fé, de voltar e buscar Deus, é que vai fortalecer o nosso espírito e vai incrementar de verdade essa amizade com Deus.